Depois daquele breve encontro com Matilda, o casal se despediu dela. Antes de partir, a marquesa afirmou que havia sido sincera em tudo o que dissera, acrescentando que não tinha escolha. Como mãe, precisava proteger o próprio filho. Contou que sabia o que diziam sobre Leblon, que ele desejava colocar as mãos em tudo o que via. Disse ainda que, desde a infância, nutria o desejo de que o filho se aproximasse do imperador, mas, ao mesmo tempo, queria que ele aprendesse a se contentar com o que já tinha. E quando perguntou a Irina qual dos dois caminhos deveria desejar, a duquesa não teve dúvidas. Como mãe, poderia desejar ambos. Matilda, de certa forma, apreciou a atitude da duquesa Irina. Em seguida, voltou-se para Pervin e o alertou de que, a partir daquele momento, não ouviria mais, mas que queria que tivesse cuidado. Quando ele quis saber o motivo, Matilda explicou que se tratava do conde Carlitos Chaval, que começaria a mover suas peças para tornar Leblon o próximo imperador. O duque Lório compartilhou a informação recebida da marquesa Matilda, e os anciões ficaram surpreendidos ao ouvir que o conde Carlito Chaval apoiaria o duque Leblon. Apesar de ser uma situação ruim, essa era a verdade. Agora, precisariam tomar cuidado não apenas com Leblon, mas também com o próprio conde. Ainda assim, os anciões acreditavam que o duque Loiro nada tinha a temer, já que era o conselheiro mais próximo do imperador. Mesmo assim, estavam preocupados. Um deles sugeriu que voltassem a pendurar o antigo retrato para afastar o mal-olhado. Pervin tentou convencê-los a não fazê-lo, dizendo que não passava de uma superstição antiga. Porém, os anciões acreditavam que ainda assim deveriam pendurar o quadro, já que certa vez havia sido bastante útil. Ele se recusou terminantemente, afirmando que não voltaria a pendurá-lo. Diante de sua resistência, os anciões trocaram olhares, visivelmente insatisfeitos. Resolveram, então, buscar outra alternativa. Naquela mesma tarde, falaram com a senhora Tilly, que aceitou de bom grado, chegando até a incentivar que o quadro fosse pendurado novamente. Enquanto supervisionava o processo, Irina chegou e se surpreendeu com a cena. Seus lindos olhos azuis se fixaram no retrato e ela perguntou à senhora Tilly quem era a linda menininha pintada ali. A governanta achou a pergunta estranha, mas logo compreendeu. Era natural que Irina desconhecesse a história. E resolveu contá-la. Muitos anos atrás, tentara convencer o jovem Pervin a se vestir de menina. Segundo a tradição, pendurar o retrato de um menino vestido de menina afastava o mal-olhado. A senhora Tilly adornou o jovem Pervin com flores no cabelo e um batom singelo. Quando terminaram, ele realmente parecia uma menina, e assim estaria pronto para trazer sorte à casa. Não fora fácil fazê-lo permanecer parado durante tanto tempo para ser retratado. O pintor teve bastante trabalho, mas o resultado final fora magnífico. Ela recordava-se também de que o jovem lhe pedira que jamais mostrasse a pintura a ninguém, sentia-se envergonhado por estar de vestido. À noite, depois de voltar do palácio, Pervin encontrou Irina em trajes incomuns. Ela usava um vestido rosa com babados, um arranjo de flores no cabelo e um batom leve da mesma cor. Assim que a viu, achou a roupa estranhamente familiar. Não sabia o que ela estava fazendo, mas não deixou de dizer que tudo que ela vestia a tornava bela. Irina, porém, não perdeu a chance de brincar. Apontou para o retrato e disse que aquela garotinha na pintura ficava ainda melhor que ela. Ele não queria acreditar que o quadro estava novamente pendurado em sua casa. Sentia-se envergonhado e sem entender como aquela pintura voltara ali. Irina, então, o abraçou e disse que não sabia o que fazer, pois achava que estava se apaixonando pelo Pervin jovem. Explicou que só mandara pendurar o quadro para afastar o mal-olhado, mas, na verdade, a imagem lhe trazia satisfação. Ele acreditava que ela apenas se divertia vendo-o constrangido. Quando Irina comentou que, se ele não gostava de seu lado brincalhão, iria parar, ele não resistiu. Envergonhado, roubou-lhe um beijo. Ela corou quando ouviu suas besteirinhas ao pé do ouvido, mas sorriu de forma cúmplice. Enquanto isso, na mansão dos Blendini, o duque Leblon recebia o conde Carlitos Chaval. Lembrava-se do que Matilda havia dito. Seu filho acreditava que fora ela a culpada. Então, deveria fingir que não fora a pedido dela que estava ali. Carlitos, portanto, tratou de dar sentido às suas palavras, dizendo que buscava se associar ao possível próximo imperador.
Declarou estar ali para ajudar e que, com sua cooperação, Leblon certamente alcançaria o trono. O duque, entretanto, não gostou da abordagem, chegou a cerrar os punhos, dizendo que estava indo muito bem sozinho. O conde não concordou. Na visão dele, o imperador era mais próximo de Pervin. Além disso, a imperatriz tinha forte inclinação em apoiar a duquesa Irina. Disse que, mesmo que Leblon tivesse um herdeiro, não venceria facilmente se o imperador e a imperatriz continuassem apoiando o duque de Charles. Após deixar clara a posição de Leblon, Carlitos apresentou uma solução prévia. Expôs todo o plano, garantindo que era simples, mas eficaz. O duque permaneceu em dúvida, mas não pôde negar a persuasão do conde. Ainda assim, não esquecia que aquele homem era amante de sua mãe, a mesma mulher que atentara contra a vida de seu filho. Mesmo assim, quando Carlitos colocou sobre a mesa várias pedras preciosas, afirmando que ainda havia muito mais para oferecer, Leblon não conseguiu disfarçar o impacto. Perguntou se os diamantes provinham da mina que possuía. Carlitos confirmou e acrescentou que, se unissem, poderia oferecer recursos para levantar um exército que marcharia ao lado de Leblon. Afirmou que não faria tanto esforço se não tivesse plena confiança em seus talentos. Por fim, encarou-o e exigiu uma resposta. No dia seguinte, na mansão do Duque de Charles, a duquesa Irina estava recebendo a visita do Visconde Viana. Ele dizia que deveria ter prestado seus respeitos mais cedo e por isso pedia desculpas. Sabia que, graças à senhora Tília, a duquesa de Charles conseguiu lidar com a situação difícil. Por isso, o Duque Leblon havia pedido ao Visconde Viana que levasse à duquesa um agradecimento em nome da Casa Blendini. Quando a duquesa Irina notou que o Visconde estava falando da Casa Blendini, quis saber se tratava do Duque Leblon ou da duquesa Rosemary. E ao receber a confirmação de que se tratava do duque e não da duquesa, ficou espantada. Achava que, como o ocorrido foi com Rosemary, ela deveria agradecer pessoalmente. No entanto, o Visconde falou que a duquesa Rosemary pretendia esperar uma oportunidade adequada para que as duas se encontrassem. Depois, disse que ela ficaria mais que satisfeita em visitá-la se a duquesa Irina fizesse o convite. Irina pensava que depois que a senhora Tília havia salvado o filho de Rosemary, esta nem sequer mandou uma carta de agradecimento para a casa Charles, e agora tinha a audácia de esperar um convite. Para piorar, o Duque Leblon havia enviado um anel e uma carta como presentes. A carta dizia que em breve teria segurar a mão de Irina pessoalmente. A duquesa ficou passada com tudo aquilo que leu. Levando a mão à boca, disse que aceitaria a carta, mas que informassem ao duque que não aceitaria futuros presentes. Depois acrescentou que achava que era a duquesa quem deveria se desculpar e não o Duque Blendini, já que ela havia forçado a empregada da casa Charles a ajudá-la. O Visconde tentava, em vão, amenizar a situação da duquesa Rosemary, lembrando que a senhora Tília foi colocada em posição difícil na mansão dos Blendines. A protagonista dizia que Viana não precisava baixar a cabeça, mas faria o favor de passar a mensagem à duquesa. Declarou que não pretendia deixar isso passar, esperava um pedido de desculpas pessoal. E quando o recado foi transmitido a Rosemary, esta ficou perturbada. Não acreditava que a duquesa de Charles tivesse a descortesia de exigir um pedido de desculpas pessoal. Rosemary ficou descontrolada. Achava que, como esposa do primeiro filho do Duque Leblon, e este ainda poderia ser o primeiro herdeiro do trono, deveria ser tratada com mais respeito e não como uma pessoa qualquer. Por mais que a criada tentasse acalmar sua senhora, parecia que não estava conseguindo. Chateada, Rosemary quis saber para onde havia ido o Duque Leblon, já que a deixava sempre sozinha. Enquanto isso, a imperatriz recebia a desagradável visita do conde Carlito Chaval, que fazia questão de ir cumprimentá-la após o banquete de demonstração dos guardas reais. Dizia que não tivera a oportunidade de saudá-la naquela ocasião, mas agora estava disposto a conversar com ela. Até perguntou sobre sua saúde. A imperatriz foi seca, dizia que duvidava que ele tivesse exigido uma audiência apenas para perguntar sobre sua saúde. Ele, no entanto, respondia que apenas queria prestar respeitos, admitindo que por preguiça havia atrasado a visita. Para amenizar o clima, a imperatriz falou que o parto da duquesa Blendini estava se aproximando e acreditava que faltava cerca de um mês para que a duquesa de Charles tivesse os bebês. O conde havia ouvido dizer que a duquesa de Charles organizou o casamento do Duque Leblon e perguntou quais eram os planos para a cerimônia de batismo das crianças.
A imperatriz confidenciou que pretendia confiar novamente a organização a Irina, já que havia feito um trabalho espetacular no casamento. Isso era exatamente o que o conde Chaval queria ouvir, pois confirmava a predileção da imperatriz pela casa Charles. De propósito, para irritá-la, ele disse que alguém de outra nação era inapropriado para dirigir o batismo de quem poderia ascender ao trono. A imperatriz ficou irritada instantaneamente, afirmando que o conde Carlito Chaval havia sido grosseiro. Depois de organizar o casamento da família imperial, a duquesa foi formalmente reconhecida. Ele, no entanto, parecia se divertir com cada palavra dela. Após pedir desculpas, disse que havia se expressado mal e rogou 1000 perdões, alegando que nunca foi sua intenção insultar a duquesa de Charles. Colocou então um presente sobre a mesa, dizia que era um pequeno mimo e queria que ela aceitasse como pedido de desculpas. Curiosa, a imperatriz perguntou o que era. Assim que abriu o pote, ficou satisfeita. Eram grãos de café, uma especialidade de outro país, conhecido por seu aroma distinto e agradável. Ele explicava que trouxera porque soubera que ela gostava muito daqueles grãos. A imperatriz assentiu, confirmando que realmente apreciava. Distante dali, em uma carruagem, 2 pessoas tramavam contra a imperatriz. O duque Leblon perguntava como havia sido o encontro com ela, e o conde Chaval respondia que apenas confirmara a preferência pela duquesa de Charles, já que esta organizaria o batismo das crianças. Aquela notícia não agradou Leblon, não sabia o que fizera para ser tratado daquela forma pela imperatriz. Mas Chaval o acalmou, dizendo que as coisas estavam indo conforme o planejado. Finalmente, a carruagem chegou ao destino. Leblon não achava justo ter que entrar naquele lugar, queria manter-se o mais afastado possível, mas para os planos darem certo, era necessário engolir o orgulho e seguir o plano. Ao entrar, teve que lutar contra o mau cheiro e as teias de aranha. Dizia que toda vez que visitava aquele local, encontrava-o cheio de poeira e sujeira. Foram recebidos pelo farmacêutico, que os cumprimentou calmamente. O conde Carlito Chaval lembrava que a majestade gostava de grãos de café e dizia que deveriam continuar enviando-os regularmente. Leblon queria ter certeza de que o veneno misturado aos grãos iria mesmo funcionar. Agenor garantiu que, sem sombra de dúvida, o efeito seria lento e controlado. O farmacêutico também explicou que o veneno era indetectável e agiria mais fortemente sobre a imperatriz devido à sua doença grave. Depois, implorou ao conde Chaval que o deixasse partir, pois sua filha provavelmente o procurava. Mas Chaval não permitiu. Ele deveria ficar mais alguns meses, pois havia outros assuntos para os quais precisava preparar soluções. E quando finalmente entregou o frasco, sorriu. O veneno fatal estava pronto. Enquanto isso, na mansão do Duque de Charles, vários presentes chegavam da casa Blendini, deixando Irina assustada com a quantidade. Ao abrir uma carta supostamente escrita pela duquesa Rosemary, a protagonista estranhou, não parecia nada com as palavras que Rosemary usaria. Mas não era só a carta, havia também presentes, roupas lindas de bebê em forma de urso e coelhinho. Grávida, Irina achou as roupas encantadoras. Sem pensar, começou a tocá-las e já imaginava como uma criança ficaria bela dentro daquelas roupinhas. Estava tão encantada que se esqueceu de desconfiar da carta. Ela mesma dizia que seu coração era volátil, só de receber presentes sua raiva havia suavizado. Notava que as flores, as folhas de chá e até os óleos enviados eram de altíssima qualidade, dava para perceber apenas ao olhar. De repente, começou a deixar de ouvir o que Mariana dizia e sua visão ficou embaçada. Até que se inclinou e caiu no chão. Nem ela sabia o que estava acontecendo. Mariana, vendo a duquesa caída, ficou horrorizada e gritava perguntando se ela estava bem. Assim que chegou em casa e viu aquela movimentação anormal, Pervin se preocupou. Notou que Irina não reagia, nem sequer abria os olhos, e implorava para que ela respondesse ao seu chamado. Assim que chegou, ouviu que sua esposa havia desmaiado depois de receber presentes da duquesa Rosemary e perguntou se tinham identificado algum veneno. O médico explicou que ele e o Dr. Henriquette haviam testado cada item cuidadosamente, mas não encontraram nenhum resquício de substância nociva. Administraram um tratamento temporário para frear o possível efeito do veneno, mas até descobrirem exatamente qual era, não seria possível criar um antídoto adequado. Porém, o Duque de Charles ouvia tudo, com o coração apertado, sabendo que quanto mais demorasse, pior poderia ser o estado de Irina. Perguntou à senhora Tilly quem havia entregue os presentes, e ela respondeu que foram ela e Mariana. Mesmo mexendo em todos os presentes que Irina havia tocado, as 2 empregadas estavam ilesas.
Nesse momento, Mariana levou a mão à boca, pois lembrava-se do conteúdo de um dos presentes. Irina havia achado tão belo que pegou antes mesmo de colocarem na mesa. Ela apenas tocou na caixa do presente e, ao ver as roupinhas de criança, ficou apaixonada. O Dr. Henriquette achava que seria melhor examinar as roupas o quanto antes, pois poderiam estar cobertas por algum tipo de veneno detectável. Pervin, sempre rodeado de soldados treinados, contava com um deles, especialista em criar antídotos mesmo sem conhecer a origem do veneno, apenas analisando os resquícios. Saindo correndo, pediu a Alfred que pegasse as roupinhas suspeitas e o seguisse o mais rápido possível. A senhora Tilly, ao embalar as roupinhas sem tocá-las, pediu que Alfred cuidasse muito bem do jovem mestre. Pervin estava apavorado, pois sabia que o Duque de Charles perdia completamente a razão quando se tratava de sua esposa. Naquele momento, a senhora Tilly notou que Irina parecia estar recobrando a consciência e pediu que chamassem a duquesa Rosemary. Mesmo enfraquecida, a protagonista sabia que deveria buscar Rosemary a qualquer custo e não poderia deixar que ela soubesse que havia passado mal. Enquanto isso, na mansão Blendine, a duquesa Rosemary pegava o convite que havia recebido para o chá da tarde com muita alegria. Achava que finalmente estava sendo tratada de acordo com seu valor e decidiu aceitar o convite para mostrar exatamente qual era o seu lugar. Porém, ao chegar à mansão do Duque de Charles, foi tratada de forma diferente e nada ocorreu como ela imaginava. Foi levada à presença da duquesa Irina, que pediu que se sentasse, pois estava meio tonta e não conseguia olhar para cima. Quando Rosemary quis ser desobediente, dizendo que era o mínimo que deveria fazer era olhar de baixo para cima, já que sua posição era maior, foi gentilmente impedida por Mariana, que segurou seus ombros para que não se levantasse novamente. Sem entender nada, Rosemary disse que se continuassem a tratá-la daquela forma, ninguém sairia ileso. Mais uma vez, foi instruída a permanecer sentada e em silêncio. Naquele momento, Irina falou explicando que estava à beira da morte por causa do presente enviado por Rosemary e que pensava em denunciá-la à majestade naquele mesmo instante por tentativa contra sua vida. Rosemary, sem entender, negou qualquer envolvimento, sem saber de onde Irina havia tirado aquela história sobre presentes e roupas contaminadas com veneno. Para refrescar sua memória, Mariana entregou a carta selada com o selo dos Blendine. Pegando a carta, Rosemary reconheceu a caligrafia e o selo como sendo de sua casa, mas insistiu que nunca havia escrito ou enviado algo à duquesa. Disse que não tinha motivo algum para enviar presentes, muito menos tantos presentes de ótima qualidade. Irina estava chateada, achando que Rosemary não sabia o que estava acontecendo, mas lembrou-se de que não deveria se exaltar para não prejudicar os bebês. Agora, Rosemary via que a situação da duquesa Irina era séria, estava apreensiva, mas não tinha enviado a carta e não sabia quem havia feito isso usando seu nome. Muito apreensiva, começou a jurar que não tinha feito nada e que era inocente, mas Irina explicou que se fosse inocente, não se importaria de permanecer na mansão até que tudo fosse esclarecido. Deveria ficar quieta na mansão até que tudo fosse esclarecido. Se fosse verdade, sua inocência seria comprovada. Caso contrário, seria denunciada como culpada. Quando Rosemary tentou novamente ser insolente, Irina a colocou em seu lugar, apontando o dedo e avisando que não tinha mais paciência para os chiliques de uma garota mimada. Nesse momento, Rosemary entendeu que o título de duquesa de Irina era superior ao seu e que, por isso, deveria ser muito mais humilde. Na verdade, era muito suspeito até mesmo para Irina. Apesar de Rosemary ser inconsequente, não era tola e sabia que alguém havia colocado o nome e o selo da casa Blendine em uma carta, o que era preocupante. Mesmo assim, ela pensava que, ao nomear Rosemary como culpada, o verdadeiro responsável poderia baixar a guarda, e naquele momento ela teria a chance de pegá-lo, pois a única forma de proteger seus filhos era essa. Olhando para a duquesa loira, Irina disse que, se quisesse, poderia tê-la expulsado naquele exato momento, mas não iria usar aquele incidente para ganhar vantagens. Falava que o mais importante no momento era achar o verdadeiro culpado, aquele que ameaçava a vida de seus filhos. No entanto, se Rosemary demonstrasse o mínimo sinal de comportamento suspeito, Irina não teria outra opção senão denunciá-la.
Rosemary não entendia por que Irina estava agindo daquela maneira, sempre tão bondosa. No entanto, a duquesa de Charlos explicou que apenas estava sendo inteligente e estratégica. Enquanto ouvia Irina falar sobre como uma mãe era capaz de qualquer coisa, Rosemary abraçava a própria barriga e pensava que ela mesma faria o impossível para defender sua posição. Enquanto isso, no subúrbio, Venom, o especialista em venenos aliado do Duque Loiro, havia conseguido identificar o veneno usado contra Irina e seus filhos. Era um veneno extremamente complexo, que não poderia ser feito por qualquer um. Depois da guerra, quase ninguém ousou utilizá-lo devido ao perigo que representava. Purvin ficou assustado ao escutar o especialista e perguntou se aquele veneno não tinha antídoto e o que poderia ser feito para salvar seus filhos. O homem, de fato um especialista, respondeu que poderia fazer modificações e preparar um antídoto para o veneno original, mas isso levaria alguns dias. Purvin percebeu a gravidade da situação, mas pediu que pensasse bem. Deveria existir alguém que trabalhasse com um veneno tão raro e que pudesse ter uma solução antes que fosse tarde demais. Venom, refletindo, mencionou uma pessoa que lhe veio à mente. Um amigo que tinha uma loja nos becos escuros da capital, conhecido por vender substâncias raras. Se alguém tivesse encomendado aquele tipo de veneno, com certeza ele também teria o antídoto. Com essa informação, Purvin e alguns de seus cavaleiros saíram em disparada para procurar o tal homem. Ele lembrava das palavras de Venom. Mesmo com o tratamento de emergência, se o veneno não fosse neutralizado em um dia, a vida da duquesa correria sérios riscos. Olhando para trás, avisou a Alfred que retornaria à mansão e que ele deveria fazer o necessário para encontrar o farmacêutico. Muito bem treinado, Alfred obedeceu às ordens do duque e 1 hora depois voltou ao armazém da mansão de Charlos trazendo alguém encapuzado. A pessoa dizia não saber do que se tratava, mas para Alfred já parecia culpada, pois tentou fugir assim que o viu. Assustada, a jovem explicou que fugiu apenas por medo. Purvin ordenou que Alfred retirasse o capuz, revelando os cabelos verdes da garota, cuja aparência lembrava a de um farmacêutico. O Duque Loiro perguntou se ele o reconhecia, e ela confirmou, pois ele era um herói de guerra. Ele pediu que esquecesse as formalidades e explicou que Venom era amigo de um farmacêutico, perguntando quem ela era. A jovem contou que Venom provavelmente se referia a seu pai, mas que ele estava desaparecido havia alguns dias, por isso ela precisou assumir a loja para sustentar-se. Alfred mostrou a ela as roupinhas do bebê encontradas na caixa e perguntou se conhecia um veneno incolor e inodoro, pois suspeitava que havia sido usado em uma peça de roupa infantil. Ela reconheceu imediatamente o veneno, sabia até mesmo o nome dele. Purvin levantou-se aflito, perguntando se ela também conhecia o antídoto. Ela respondeu que tinha os ingredientes na loja e poderia preparar o antídoto em 1 hora. Desesperado, Purvin pediu a Alfred que se preparasse para acompanhá-la. A jovem, no entanto, acrescentou que antes do desaparecimento de seu pai, um homem havia aparecido na loja, dizendo ter sido enviado pela duquesa Blendine. Quando questionada se havia visto o rosto dele, ela confirmou. Disse que o homem possuía uma beleza estranhamente refinada para alguém que afirmava ser apenas um funcionário, e além disso, usava roupas elegantes. Quando Purvin perguntou se ele tinha uma pinta debaixo de um dos olhos, ela respondeu que sim. Com isso, o Duque Loiro teve a confirmação de suas suspeitas. Pelas descrições da jovem, só poderia se tratar do conde Carlito Chaval. E claro, as coisas não ficariam assim.